E aí galera, beleza? Então, aqui é o professor Paulo Mota. Vamos começar hoje com o nosso conteúdo de eletrodinâmica. Já vem pelo nome, né? Eletrodinâmica, eletricidade dinâmica, movimento. Vocês lembram disso que a gente já deu uma estudada sobre isso, né? Vamos lá. O que é eletrodinâmica? Basicamente, né, é o estudo do movimento dos portadores de carga. Como assim? Quando a gente tem, por exemplo, a eletricidade, né, que passa lá nas nossas lâmpadas e tudo mais da nossa casa, por que está acontecendo aquilo ali? Porque está movimentando-se elétrons, ou seja, os portadores de carga são materiais, né, que têm essa capacidade de ter portadores, ou seja, de poder movimentar os elétrons que estão ali dentro. E a gente fala, né, de corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? Normalmente a gente já fala que é um movimento ordenado dos portadores de carga, né, limitados pelas dimensões do seu condutor. Ah, como assim? É o que está se movimentando ali, são os nossos elétrons que vão se movimentar. Aqui tem uma imagenzinha de uma bateria, um fiozinho ali e uma lâmpada. Então a gente vai ter a passagem, né, de elétrons em volta desse fio, passando pela lâmpada, fazendo essa lâmpada ter um efeito de luz, né, luminoso, tudo mais. A gente pode ter dois caminhos, né, que a gente sempre fala, é o caminho real e o caminho convencional, né? Real é o que a gente entende, né, que sai sempre do negativo para o positivo, as cargas elétricas, os elétrons que vão se movimentar ali. E do positivo ao negativo é o nosso convencional, é o nosso sentido convencional, movimento das cargas. Isso aí é só pela parte física mesmo quando a gente está falando disso, mas nada que vai atrapalhar o nosso estudo não. Então, sempre que a gente vai pensando na física, né, do positivo ao negativo em corrente elétrica, movimento dentro de um circuito. Beleza? Então, a gente vai ter inicialmente, né, a quantidade de carga, né, que é, primeiramente, ela é calculada em unidade de Coulomb. Nós vamos ter, né, que quem foi que conseguiu isso foi Herbert Fletcher, obteve o valor da quantidade de carga, né, um módulo dela, né, pode ser positivo ou negativo, por serem prótons ou elétrons dentro de um corpo. A gente chama ela de E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a nossa unidade de carga, podendo ser positivo e negativo, não esqueçam disso. E ela é medida em coulomb. Então, outra grandeza aí que a gente vai ter é a diferença de potencial elétrico, né? Que é como mostra a imagem aí, é basicamente como se tivesse um desnível, né? As nossas cargas, elas vão correr sempre da onde tem menos, do onde tem mais para onde tem menos, no caso. Então ela vai ficar fazendo esse sentido, né? Eu vou ter que aqui a DDP, né? Diferença de potencial, ou a gente chama de tensão também, que mede o desnível potencial elétrico entre os dois pontos. Ou melhor dizendo, mede a diferença de energia entre dois pontos. A gente já comentou alguma coisa sobre isso, que o potencial, né? Que tem mais, tem menos potencial ali, mais carga naquele lugar, ou menos carga, para poder gerar uma diferença de potencial, para, no caso, ter um movimento de carga, no caso, mais uma vez, a nossa corrente elétrica. Então, a gente tem que a unidade de potencial é o volt, se representamos por V maiúsculo. Aí a gente tem duas imagenzinhas para a gente ver mais ou menos como é que funcionaria isso. Tem mais carga indo para o lugar onde tem menos carga, sempre tentando fazer aquele equilíbrio, né, para a gente ter corpos com a mesma quantidade de carga. E aí nós temos a corrente elétrica, né, que já é definida como uma certa quantidade de carga em um determinado tempo. Isso aí é uma média, né, uma média de carga que está passando dentro daquele condutor, por exemplo, de um lado ao outro em um certo determinado tempo. A gente pode calcular isso, né? Eu botei aqui para vocês verem as grandezas e já também as suas unidades, né, a quantidade de carga em coulomb, intervalo de tempo em segundos e intensidade de corrente elétrica em ampere. Aí, alguns efeitos que podem vir a ser acarretados por causa da corrente elétrica. Temos o efeito térmico, né, que a gente chama de efeito Joule, na verdade, que é quando tem-se uma corrente elétrica em algum lugar, em um resistor, por exemplo, onde tem uma lâmpada e tudo mais, um ar-condicionado,
um refrigerador e todos esses aparelhos, onde vai ter uma resistência ali, vai acabar ocasionando um aumento de temperatura, que a gente chama isso de efeito Joule. A gente vai ter um efeito magnético, que toda vez que a gente passa a corrente, por exemplo, de um fio, ela, em volta dela a gente vai ter um efeito magnético, ela vai transformar o entorno daquele fio em uma forma magnética também, um campo magnético, na verdade. Efeito químico, se a gente tiver uma solução eletrolítica que tenha lá sais e tudo mais, que a gente faça uma diferença de potencial, ela pode também alinhar, né, ordenar os elétrons e fazer que tenha passagem de corrente elétrica ali. O efeito luminoso é basicamente quando as luzes, né, da nossa casa e tudo mais, transformar, né, onde tem aquela resistência ali da lâmpada e tudo mais, fazer ela ter um efeito luminoso. O efeito fisiológico é basicamente em relação ao corpo humano, né? Sempre que a gente passa, né, toma um choque e tudo mais, nosso corpo, como a gente sabe, ele é cheio de... a gente tem um sistema nervoso que é cheio de elétrons ali, correndo para um lado para o outro e tudo mais. A gente tomar um choque, alguma coisa do tipo, a gente vai ter um efeito fisiológico, né, agindo no nosso corpo. A gente vai ter o resistor, né, porque por definição, como a gente viu no outro slide aí, dos efeitos, né, da corrente elétrica ao atravessar um condutor, ele forma o quê? O efeito Joule, que é fazer o calor, correto? Transformar aquilo ali, aumentar a temperatura, tendo calor. Então, consiste na transformação de energia de energia elétrica para energia térmica. O nome desse elemento que faz essa transformação é basicamente o nosso resistor. É o que faz uma resistência, já vem do nome, àquela corrente elétrica que está passando ali. Aí nós vamos ter dois pontos a se pensar. Primeira lei de Ohm, depois a segunda lei de Ohm, que a gente vai entender. Eu falei para vocês que vai estar sempre se organizando, né, se ordenando a corrente, né, para a gente poder ter uma corrente elétrica ali passando pelos nossos fios e tudo mais. A gente vai precisar ter uma DLP, diferença de potencial, que a gente chama de V, volts, né, que vai ser lá no volts que a gente viu, a resistência e a própria corrente que vai estar passando. Então a gente vai ter, né, a representação matemática, que a gente pode chamar de V igual a RI, como muita gente fala, ou melhor, a resistência igual a diferença de potencial pela corrente elétrica. Então V por I. E aí eu botei um triângulozinho para a gente entender uma clássica matemática, né? Porque tudo que está em cima tem que ficar em cima do de baixo, né? V sobre R ou V sobre I. Se a gente fizer a matemática ali, V igual a RI, a gente vai passando de um lado para o outro, mas isso é a matemática básica ali que a gente já sabe, e só passar de um lado para o outro. Se estiver dividindo, passa multiplicando, se estiver multiplicando, passa dividindo. Essa é a básica normal. E aí eu botei para vocês a diferença de potencial, né? Que é o V, o volts, na verdade. Aí temos a corrente elétrica, que é dada em ampere, e a resistência elétrica, que é dada em ohms. Então a gente vai ter uma relação aí, diferença de potencial, corrente elétrica e resistência elétrica. Isso tudo nas unidades da SI, tudo direitinho. E aí nós vamos para a segunda lei de Ohm, que é relacionado ao tamanho do material. Se a gente voltasse lá nosso primeiro quadrinho lá, eu falei o quê? Que a corrente elétrica ela é definida por ordenar, né, os seus elétrons e sendo limitada pelo tamanho dos seus condutores. Isso me diz o quê? A segunda lei de Ohm, ela fala que é R igual a ρ vezes L sobre A. Onde ρ é a constante de resistividade elétrica, ou seja, cada material ali vai ter o seu. L é o comprimento onde a gente vai estar fazendo essa medida, né, dali o resistor, da onde for. E A é a área da seção que a gente vai ter ali daquele material. Então, em volta dele ali, a gente vai ter um certo valor de área. Então, é R igual a ρ L dividido por A. Então, ρL dividido por A vai ser a nossa segunda lei de Newton. E, nesse momento, a gente vai encerrar essa apresentação, que a gente vai fazer logo a nossa parte de exercícios. Valeu, galera. Um abraço.